dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ele é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Ela é carioca, ela é carioca. Basta o jeitinho dela lá. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Que alegria! Cadê o povo? Cadê essas pessoas? Cadê esse pessoal que vive aí cansado da vida? Vambora? Vamos que vamos. Vamos que a vida não nos espera. Bora, 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 bora. Chama esse povo para vir participar dessa live, não, desse encontro. Oi, Maria. Uma pergunta. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Esse povo tá muito... Aí, Michele, muito bom. Por dia, 100% pela internet? Então, a Cris trabalha em casa. Muito bom, disposição, de manhã, de tarde, de noite, o negócio tá por perto. Ione tá por aí, que bom te ver, senti sua falta hoje. Cadê esse povo todo? Vambora, vambora, vambora. Muito bom, muito bom. Isso aí, Michele, vamos trabalhar. Ela é carioca, basta o jeitinho dela lá. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo Doutor Alexandre já tá chegando. noites do rio ao luar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu. Bora, 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 bora. Cadê esse povo? Tá todo mundo hoje cumprir. Hoje é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira, esse povo deve estar aí na night hoje, não é não? Hoje é sexta-feira, né? Sextou, como a gente diria. Bem-vindo, Alexandre. Já te chamo. Aguenta um pouquinho para esse povo chegar. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Gente, hoje é sexta. Sextou. Sextou. Oi, Marcinha. Saudade, meu bem. Vamos bater outro papo esses dias aí, hein? Marcela, Laila. Gostou, né, Michele? A gente passou a tarde toda hoje junto e ainda quer um pouquinho mais, né? Muito bom estar com vocês aqui de novo. Muito bom a gente ter essa oportunidade outra vez. Muito bom. Que bom, Marcinha. Oi, Cici. Oi, Antônia. Sheline, quanto tempo? A gente fica um tempão junto, mas quer mais, não é não? Bem assim.
essas pessoas estão chegando atrasadas. Adorei os corações. Vocês já sabem que eu gosto de coração, né, gente? Esses corações são muito agradáveis, viu? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, que eu vou chamar o Alexandre para a gente começar o nosso papo de hoje, hein? Doutor Alexandre é um grande cirurgião do Rio de Janeiro. Eu estou super agradecida dele ter disponibilizado um tempinho para estar aqui com a gente hoje, viu? Muita experiência profissional que o Alexandre tem para contar. Muita história de vida que ele tem. Alexandre esteve na África fazendo um trabalho humanitário, sabia disso? Eu costumo dizer que eu sou meio sortuda de ter a chance de conviver com essas pessoas, viu? Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ele é meu amor, só me vê a mim que vive para encontrar na luz do seu olhar. Alexandre, e ele vai entrar e aí eu quero todos aqueles corações. Chegou! Olá! Seja bem-vindo! Tudo jóia? Como é que você Tudo tá? bom, Alexandre? Como é que você está nessa quarentena? Tranquilo. 2 bebês em casa, né? Uma criança e um bebê. Um choro aqui, uma fralda ali. Tá tudo bem, tudo jóia. Essa quarentena tá animada, hein? Tá animada, tá animada. Você tá no sul, tá aqui? Tô no sul, tô em Santa Catarina. Bom, pelo menos é um pouquinho mais fácil perto da família, né, Alexandre? Se estivesse por aqui, seria complicado, né? Com certeza, Como meus pais moram aqui, a gente tem um pezinho aqui em Santa Catarina, trouxe todo mundo pra cá. E é um lugar bom até, digamos, dentro da realidade do país, agora da quarentena, tá agradável de ficar aqui. Tem lugar de praia e tal. Não pode sair, né? Não pode ver, não pode... Se sair também paga multa? Aqui pode sair, na verdade, aqui pode sair, tá? Os decretos daqui do Sul são diferentes. Não, tá tudo aberto aqui no Sul e tem que usar máscara. Em qualquer lugar tem que usar máscara. Na rua, caminhando, tá um pouquinho diferente do Rio. Não precisa usar máscara se estiver sozinho, assim, na rua, não. Tem algumas diferenças, assim. Mas aqui entrou em quarentena antes do Rio também. É um estado bem menor, bem menos populoso, menos contaminação. Por isso que tem essas diferenças. Muito bom. Que bom, né? Pelo menos assim, eu acho que esses controles vão acabar realmente limitando essas transmissões, né? E, consequentemente, passa mais rápido tudo isso, né? Com e aí a certeza. gente sofre menos. Com certeza, com certeza. Está tudo muito... Alexandre, primeiro eu queria te agradecer, porque você está aqui com a gente hoje, né? Obrigado, Ai, eu agradeço. é uma satisfação imensa que não, tá todo mundo ansioso para poder ouvir você falar, porque eu estou falando de você desde semana passada, entendeu? Então as pessoas estão aqui ansiosas. As mulheres não desperta interesse, não. Que isso? E mama, então, não desperta interesse nenhum, né? As mamoplastias não chamam nem a atenção de ninguém. Olha só. Eu comecei a falar um pouquinho aqui de você. Falei que você tinha ido para a África fazer um trabalho humanitário, né? Isso já há algum tempo da sua vida. Antes de começar, você quer falar um pouquinho para a gente de você, da sua atividade profissional, um pouquinho do seu histórico resumido, para todo mundo saber com quem é que vai estar ouvindo, né? Claro, tá bom. Normalmente nas lives, assim, né, que a gente tem feito, tem pessoas que querem fazer cirurgia plástica, pessoas que já fizeram cirurgia plástica e também os profissionais de saúde também. Né, muitas fisioterapeutas têm assistido até as minhas lives também. Parabéns aí pela tua iniciativa, esses vários. Esteticistas, biomédicos também têm assistido, né? Então, acho que quem está vendo a gente tem um pouquinho de cada coisa, assim, de vontade, de interesse de aprender sobre cirurgia plástica. E aí, trazendo para essa parte do currículo que você perguntou, não vou falar assim de mim, assim, mas tem algumas coisas que eu acho bacana, assim, pontuar. Somos, né, todos profissionais da área de saúde. Então, a primeira coisa, assim, não sei se as pessoas sabem, os pacientes sabem, mas são 11 anos para ser cirurgião plástico, né? 6 de faculdade, 2 de cirurgia geral e 3 de plástica mesmo. É a formação mais longa que existe na medicina, tá?
quando você soma com a residência. A única que é tão longa, não é mais longa, é igual, é neurocirurgia. É neurocirurgia, que são 11 anos também. Então você Também já é bem difícil. pode traçar um comparativo aí da complexidade, né? É. Eu, quando acabei a plástica, eu acabei em 2004, Inês, eu queria ser médico sem fronteiras e eu me voluntariei, me apaixonei lá pelas missões humanitárias e eu acabei ficando 2 anos. Então, durante 2 anos eu só trabalhava lá na África, sim, a maioria das vezes, mas fui para Iraque, Jordânia, Paquistão, fora da África, né, Indonésia, Haiti eu também fui, tá? Vai fazendo uma missões filantrópicas. Não ganhava nada, só ganhei malária, só 3 vezes. Que Só presente, hein? de presente, pois é. E depois eu voltei para o Brasil, 2006 ou 2007, alguma coisa assim, e entrei na vida, digamos, padrão, normal de cirurgião plástico, né? Tem a minha clínica no Rio de Janeiro, na Rua das Laranjeiras, e como você sabe, a gente fundou lá a Life Care, que é uma clínica de estética também, então tem fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos trabalhando lá com a gente, e eu gosto muito da parte de pós-operatório também, né? Volta e meia, sou chamado aí para dar alguma aula, para falar de pós-operatório. Eu valorizo muito o trabalho da fisioterapeuta, da profissional de área de saúde, assim, né? É muito importante mesmo, assim. Um resumo, bem resumido, é isso, Inês. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, eu costumo falar que eu sou muito privilegiada de ter a sorte de trabalhar com profissionais tão bons, né? E o fato de ter essa relação profissional com você também me engrandece muito, porque a gente acaba tendo muitas trocas em tudo isso ao longo desses anos todos. Eu acho que a gente já tem algum tipo de relação há mais de 6 anos, né, Alexandre? Sim, eu acho que sim. Daí para mais, né? Não Daí lembro se foi para mais. Foi 2012, antes né? da pós, foi quando eu fui dar os treinamentos para vocês lá na clínica, né? Exato. Tava saindo da transição da Oligoflora para a Life Care. Isso, é isso Isso, mesmo. né? Foi de É. 2012 ou 2013. Tem pelo menos uns 7 anos, talvez, sim. É. Pois é, pois é, pois é, que Bastante bom. tempo. E eu Muito tenho a bom. chance também, a sorte também de trabalhar de conhecer os profissionais que trabalham com você, que também são gente, são pessoas de muito boa qualidade, muito bom padrão Então, profissional, né? Que são, enriquece muito tudo isso. é, E assim, hoje eu posso dizer para você assim, com muita satisfação de ver essa sua preocupação com o pós-operatório. Eu costumo dizer que é como se nós fizéssemos o arremate da sua cirurgia. Então, essa sim, preocupação tem que estar na cabeça do cirurgião mesmo, porque sim. pode melhorar ou pode piorar o que você Exatamente. conseguiu fazer ali. Se esmerou tanto para fazer, né? Exatamente. Uma drenagem mal feita pode estragar tudo, né? Uma drenagem bem feita pode salvar algum processo ali patológico, alguma fibrose, alguma coisa. Com certeza, com certeza. Eu acho muito importante e eu fico muito feliz de poder ali descer ali os andares ali, o andar da clínica, né, a escada da clínica, e ir lá e ver o que está acontecendo nas salas de atendimento. Elas me chamam, né? Vem ver Aham. aqui, esse caso aqui. Tem pacientes meus lá na clínica, tem pacientes de outros cirurgiões, enfim, e me chamam para ir lá ver e orientar e ver o que está acontecendo. Acho muito, muito importante, assim, esse contato direto, perto, próximo, né? Um profissional Exatamente. saber o que o outro está fazendo, né? Exatamente. É o que a gente chama de interdisciplinaridade, esse Exato. intercâmbio de conhecimentos. E eu penso que esse, para mim, é a chave de sucesso de qualquer procedimento cirúrgico, né? Do Sim, resultado que eu posso te oferecer e do resultado que seu paciente vai dar, né? Não com tem como a certeza. gente falar diferente disso, não. E você falou para mim uma coisa importante nesse momento que eu não posso deixar escapar. Dos 11 anos que é preciso para ser cirurgião plástico. Eu Sim, sempre falo para as pessoas quando eu dou aula sobre isso, e faço isso até mesmo, porque é por conta disso que a gente consegue, às vezes, até se desvencilhar de alguns problemas. Eu vou deixar você falar sobre isso para mim, Alexandre. Nesses 11 anos, o que, que a gente tem aí de formação? Quais são essas etapas? Conta para todo mundo. tá, vamos lá, né? Aqui no Brasil, a graduação em medicina continua em 6 anos, né? Na Europa já está em 7 e tal. Então, ok, qualquer médico estudou 6 anos de faculdade, tá? Bom, aqueles que decidem ir para a área cirúrgica, pode ser cirurgia torácica, alguma coisa assim, eles têm que fazer os 2 anos de cirurgia geral, tá? É lá que a gente vai aprender assim os princípios mais básicos
de cirurgia, que são as etapas, né? Incisão, diérese, hemostasia, a síntese, né? Traduzindo, né? A incisão, corte com bisturi, a dissecção dos tecidos, né? A hemostasia, controlar o sangramento, depois ir suturando tudo depois que a cirurgia é feita no final. Tá? Esse é o bem básico, assim, a gente já trabalha com apendicite, hérnia, se for um hospital de trauma, né, baleado e tal. Então, assim, todo cirurgião plástico carrega essa bagagem aí, né? Você vê, ele tem que passar por isso. Não tem como ele, no final da faculdade, falar assim, eu vou ser cirurgião plástico e ele já vai lá fazer lipoaspiração. Isso não existe. Não Tá? existe. Não tem. A cirurgia mais assim abdominal, né? A cirurgia geral hoje em dia é mais cirurgia abdominal. E aí que ele vai dominar todos esses princípios aí. Então todo cirurgião plástico ele é um cirurgião geral também. Quem decide ficar na cirurgia geral, acabou. Vai ser cirurgião geral. Senão ele pode continuar para essas outras formações que eu comentei com você. Tá? E aí, na plástica, ele meio que vira um residente do primeiro ano de novo, né? Ele volta a ser R1. Ele foi R1, R2, residente, né? Primeiro, segundo ano. E na plástica ele vai, de novo eu sou R1. Porque ele é meio relegado, fica meio de escanteio ali no R1, né? Ele já é um cirurgião, mas assim, ó, fica aqui no cantinho da cirurgia que primeiro você vai assistir, tá? E aí ele começa a assistir. Tudo de novo. E tudo de novo, né? E aí ele vai ver o que é uma lipoaspiração, que é um outro universo, o que é um lifting facial, e assim vai, uma mamoplastia, que é o tema de hoje e tal. Ali pelo R2, no segundo ano, que ele começa a operar as coisas mais simples, tá? Tumores de pele, queimaduras, talvez uma bléfora, alguma coisa assim, talvez uma orelha. E só no terceiro ano, tá? Que seria aí o 11º ano da formação dele, né, contando desde o vestibular, né, só no último é que ele vai operar mesmo abdominoplastia, mamoplastia, nariz, que é super delicado, tá, essas cirurgias mais exigentes, assim, mais detalhadas. Então você vê o quanto que é exigido do médico, né, e quanto que se demora para liberar na mão dele que ele faça esse tipo de cirurgia. Ele tem que estar dominando muitas outras coisas antes. Tá? Em resumo, Sim. é isso. Não sei se era bem isso que você queria que eu explicasse. É isso que eu gostaria que você explicasse, porque hoje a gente sabe que tem muita gente operando, né? Muita gente fazendo procedimentos cirúrgicos. E aí, Sim. normalmente, assim, tem paciente aqui dentro de sala, tem profissionais aqui dentro com a gente, né? Um dos meus grandes critérios, sempre que alguém me fala sobre, eu quero operar, Inês, o que você acha importante? Primeira coisa é você saber se você está realmente fazendo cirurgia com um cirurgião plástico. Com Então, certeza. procura saber a formação, se essa pessoa realmente faz parte da Sociedade de Cirurgia Plástica, se ele é membro da sociedade, se ele tem realmente a autonomia para fazer um procedimento cirúrgico. Porque a gente sabe que parte de um sucesso de uma cirurgia é a experiência profissional que essa pessoa tem, que esse profissional dispõe. Senão a gente já começa no erro aí, né? Com certeza. Tá? Eu acho assim, isso é muito importante. E acho um absurdo, assim, esse embate que está tendo, né? Os dentistas saindo da região oral e começando a fazer a bichectomia, e gente fazendo base de nariz, alguma coisa assim. Tem também, Inês, isso é dentro da medicina, como é que eu posso te falar? Eu não vou nem falar que é formação, porque para mim isso é quase picaretagem, desculpa a palavra, mas são cursos de final de semana de cirurgia estética. Pós-graduação. De final de semana, sabe? Um final de semana vão aprender lipo, aquilo que a gente demora 11 anos, tá. No outro final de semana é prótese de mama, no outro final de semana é nariz. Assim, não tem bagagem, não tem mão, não tem aquela quantidade, horas de voo, vamos chamar assim, para a pessoa ficar com a mão, vamos dizer assim, boa. Não é só a mão, não, é a cabeça, né? Cabeça. No sentido de ver todas as etapas. Se eu der esse ponto aqui, vai acontecer aquilo. Se eu der o ponto ali, vai acontecer isso. Tá? Então até tem especialidades médicas, sim, médicas, mas que estão invadindo a cirurgia plástica. E só para terminar isso daí, muito cuidado com todos, até para pacientes que estão aqui nos assistindo ou profissionais. Às vezes tem um diploma assim, ó, atrás do médico, escrito, por exemplo, Sociedade Brasileira de Medicina Estética, Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia Estética. Essa sociedade ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Tá? Assim como vocês têm o CREFITO, né, regulamentando, a gente tem o CFM, né,
E essa sociedade não faz parte, não é reconhecida. É como se eu fosse ali na esquina e mandasse imprimir um diploma, eu boto ali atrás da parede e a pessoa... Ah, eu vi ali que ele é da sociedade. Não é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, só para encerrar esse assunto, é bem fácil, gente. Entra no site da SBCP, digita o nome do profissional e vê se ele faz parte da SBCP. E aí a pessoa tem essa certeza de com quem está tratando, de com quem está operando, né? E de quem é o paciente que a gente está recebendo para trabalhar. Bom que você tenha esclarecido isso, eu sempre falo isso, chamo a atenção disso, né? E bom que você, como cirurgião plástico, está aqui comentando sobre isso também. Sim. Mas, vamos ao nosso tema. Vamos lá. Alexandre, eu sei que mama é uma das suas paixões, né? Sim. Há pouco tempo atrás a gente estava aí quase engrenando numa área profissional juntos, né? E essa crise pegou a gente meio que de calça riada e tinha a ver com as cirurgias de mama. Por isso é que eu te convidei para trabalhar, para falar sobre mama com a gente. Quando a gente pensa em mama, eu sei que a gente tem aí uma das cirurgias mais procuradas no Brasil e no mundo, né? É uma das cirurgias mais feitas. Briga com a lipo, não é isso? Isso, exatamente. Lipo e prótese de mama. Acho que lipo é em primeiro lugar, mas prótese de mama é logo depois, sim. Exatamente, briga com lipo. E o que você hoje, assim, dentro da sua experiência profissional, vê das pessoas buscando mais? É a cirurgia de mamoplastia de aumento ou é a cirurgia de mamoplastia redutora? Olha, tem de tudo, Inês. Depende muito da idade da paciente e se já teve filhos, se já amamentou ou não. Então, numa faixa etária até uns 30, sem gravidez, sem amamentação, é mais a prótese de mama mesmo, o aumento mamário. Depois disso, você entra mais para o lado da mastopexia, né? E já a mamoplastia redutora, que seria a terceira cirurgia assim, estética, essa é independente da idade, né? Se a pessoa lá no estirão de crescimento, puberdade, produzir hormônios, ou então até de uma forma familiar, né? Tem seios fartos, aí pode ser que aos 18 ela já queira fazer uma mamoplastia redutora. Então tem um pouquinho de cada uma delas assim. Tá? Entendi. Normalmente, assim, a galera mais jovem está procurando colocação de mama, né? E o pessoal de uma certa idade para cima já precisa pensar na redução. Agora, teve um períodozinho aí que estava uma certa instigação de uma modinha de diminuir peito, de voltar àquele período anterior. Eu não vi isso assim de uma maneira expressiva, não. Você percebeu essa procura, essa busca? Não percebi. Eu acho que tem muita modinha, né? E às vezes a imprensa precisa de uma moda ali para vender matéria, digamos assim. Eu não sei se você estava lembrando, se você estava se referindo àquela parte de retirar o implante, né? O explante, né? Teve no consultório uma ou outra procura, assim, e tal, mas completamente desprovido de qualquer embasamento científico, né? Para tirar o silicone, estou falando assim. Sim. Acho que as mulheres, ou enfim, os seres humanos, qualquer homem, mulher, tem que fazer aquilo que estiver incomodando, né? Se a autoestima estiver baixa, se ele estiver incomodado, que sei lá, o nariz é grande, que a mama é pequena, ou que o quadril é largo, independente de modinha, né? Marca uma consulta, procura um cirurgião plástico e tal. Para poder ver, sem pensar na modinha. Porque nesse período eu vi muita gente que tinha silicone falando que agora eu estava pensando em tirar, porque a moda agora era seios pequenos. Eu falei, mas está te incomodando? Porque agora o pessoal vai começar a tirar a prótese. Eu falei, começa a prestar atenção nisso, porque eu não estou vendo esse movimento. Eu acho que isso é mais mídia, é o que você falou realmente, né? Para vender a matéria, né? Com certeza. Quer ver? Tem muito disso de vedete, moda assim na cirurgia plástica, sabe? Outra moda que veio, com o tempo passou, a bichectomia, né? Para reduzir bochecha e tal. Mas já está indo embora. Algumas pessoas já estão até vendo a consequência ruim de ter feito a bichectomia, que é afundar muito o rosto, né? Então, assim, vai e volta mesmo. Perfeito. Agora, Alexandre, uma outra pergunta com relação à próstata de silicone é tamanho. A gente teve um período aí em que o povo colocava umas próstatas de silicone que estavam indo lá no pescoço quase, né? Qual que é o volume hoje que você está vendo, assim, em média, de colocação de prótese? Como é que está isso? Olha, no meu consultório, eu vejo ali na faixa de 330, 350
pelo menos no meu consultório, raramente ultrapassa 400 ml. O cirurgião ele acaba, com o tempo, assim, botando uma pegada mais ou menos de que é o público que ele atende. Se é mais jovem, mais velho, o público da prótese de mama também, se ele coloca próteses maiores, aí aquela pessoa fala bem, ela queria uma prótese maior, e chama uma amiga que quer. Então, assim, acabou que no meu consultório ficou assim, o público que procura os resultados um pouco mais naturais, vamos chamar assim, para qualquer coisa, né? Para lifting, nariz e prótese também. E eu acho que essas próteses, na faixa de 300 até 400, elas dão esses resultados naturais. Abaixo de 300, aparece bem pouco. Talvez uma mulher que já tenha seios, coloque. E acima de 400, chama mais atenção, assim, chega a aparecer, mesmo com a pessoa vestida, a gente, né, pelo menos eu, né, vocês já percebo. Então, respondendo a tua pergunta, fica ali naquela faixa de 330, 350. Hoje, Inês, hoje eu coloquei uma 355, e ontem eu botei uma 380. Você vê, tá bem dentro da faixa mesmo. Exato, exato. É uma média razoável, né? Eu acho que fica agradável aos olhos quando a gente percebe uma prótese assim, porque fica mais natural, né? Exatamente, com certeza. Bom. Agora, tem gente que chega lá e fala, olha, eu quero bem natural, sabe? E no final fala, olha, é bem natural, é aquela bola, assim, sabe? Nossos conceitos de natural estão diferentes, assim. Para ela é Esse natural, né? Varia muito do que é natural para um ou para outro dentro de tudo isso, né? Exato, exatamente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta com relação a isso. Do ano passado, do ano retrasado para cá, a gente começou a ver com mais intensidade um tipo de cirurgia plástica de mama, onde a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade com os braços mais cedo, que é aquela técnica Fast Track Recovery. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa cirurgia? Tem muita gente que tem curiosidade, né? Já que a gente às vezes tem tanta dificuldade para fazer movimento de braço quando faz uma cirurgia de colocação de silicone. É verdade. Essa Você cirurgia também é um dos poucos cirurgiões do Brasil que faz essa cirurgia, não é isso, Alexandre? Sim, até onde eu apurei, assim, eu sou um dos poucos. Ou pelo menos, né, que quando vem me procurar, as próprias pessoas falam, olha, procurei bastante, achei só o seu nome de outro, um colega. E olha que no Rio de Janeiro tem um monte de gente. Sim, talvez tenha pessoas que estejam fazendo que eu não esteja sabendo, né? Mas, olha, não me pede para falar de cirurgia plástica não, que eu sou apaixonado e, nossa, poderia falar Somos, aí. né? É bom, a gente passa a noite batendo papo. Exatamente. Sexta-feira, e Opa! falando de plástica. Mas eu gosto muito, eu gosto muito. Inês, olha, essa técnica de recuperação rápida, ela tem mais dois nomes bem parecidos também. Um é esse que você falou, Fast Track Recovery, tá? Que os americanos usam. Ou então Arms Free, arms de braço, né? Braços livres. É a mesma coisa, tá? Então é o seguinte, em resumo, nos Estados Unidos, um cirurgião muito bom, John Tabet, ele foi vendo que as pessoas tinham necessidade de voltar rapidamente para o trabalho. Sabe que nos Estados Unidos, férias não são remuneradas, não tem licença, poucos feriados, trabalha, recebe, não trabalha, não recebe e tal. Então as pessoas buscavam, doutor, eu preciso voltar rápido, 3, 4, 5 dias para o trabalho. E ele foi criando uma técnica, esse John Tabet, em que a prótese é colocada abaixo do músculo, tá? Mas uma parte dela fica fora. Tem que imaginar o músculo como sendo uma cortina que está presa em cima e a prótese está aqui embaixo, tá? Essa parte de baixo do implante, ó, que está a minha mão aqui, não tem músculo cobrindo, tá? É uma técnica chamada dual plane, um plano duplo, mas não quero ser muito técnico aqui agora, tá? E então essa técnica foi evoluindo, nos Estados Unidos já tem mais um tempo, chegou no Brasil tem relativamente pouco tempo, tá? Alguns poucos, não sei, em cada estado do Brasil deve ter, sei lá, 2, 3 plásticos fazendo, seja bem pouco, tá? E pena que eu não consigo colocar um vídeo aqui junto, né, da apresentação, introduzir aqui, colocar um vídeo, porque sempre que eu opero, na hora da alta, a paciente ela já mexe os braços, quando eu uso essa técnica, na hora que ela, olha só, vamos falar assim, real, né? Hoje de manhã, comecei a cirurgia às 7h30 da manhã, 10 horas da manhã já tinha acabado. A gente já faz uma anestesia que tem uma eliminação rápida, e quando era 4 da tarde, a paciente já estava bem apta para ir embora, bem consciente, falando, comendo, caminhando. Nesse momento, a enfermeira
orienta ela, poderia ser até uma fisioterapeuta também, né, quando o hospital tem fisioterapeuta, a fazer os exercícios, tá? A gente começa com 5 movimentos, se o paciente estiver muito bem, pode fazer 15 elevações do braço. E esse vídeo eu tenho de hoje, não consigo passar aqui, tá? Mas, em resumo, é isso. E a gente pede que ela faça a cada 2 horas, tá? E vá fazendo, e vá fazendo. Isso impede a contração do músculo peitoral. Isso, então, como impede a contração, diminui muito a dor e ela pode já começar a mexer, levantar braço e tal. Em resumo, é isso. Sim, e nisso, assim, logo que ela sai da cirurgia, ela já sai movimentando o braço e ela acaba tendo um tempo de recuperação bem mais curta com relação a isso, né? O restante dos cuidados são os mesmos, uso de cinta. Sim. Tem que usar a cinta igual, são os mesmos cuidados, ir ao consultório, usar a prescrição lá com antibiótico, analgésico, anti-inflamatório. É, às vezes eu ajudo um pouquinho ali o músculo colocando um relaxante muscular, tá? A única observação que eu faço é assim, ó, ela pode levantar o braço, mas ela ainda não pode malhar o braço, uma coisa diferente. Elevar o braço é diferente de fazer força, tá? Aí, assim, com 15 dias começa a fazer exercício, com 30 dias já pode começar a malhar alguma coisa de braço. Mas é que o grande limitador, Inês, era não poder levantar o braço. Ficava chato até para pentear o cabelo, escovar dente, pegar uma coisinha, um copo no alto. Isso, esse arms free, né, os braços livres, já permite fazer os movimentos de braço, pode dirigir e tal. Só peço para não fazer força com o braço. Sim. A Michelle está aqui falando sobre a equipe multidisciplinar, né? E aquilo que a Sim, gente sempre fala, da necessidade da gente ter uma equipe que a gente trabalhe junto, né? E que a gente sim. acaba aí conseguindo resultados melhores, tanto de um lado quanto de outro, Michelle. Sempre precisa ser assim. E a clínica do Alexandre é uma clínica que tem uma variedade de profissional bem grande. Ele acaba contando com várias classes de profissionais e com isso, assim, certamente os resultados do Alexandre são sempre muito bons, né? Sim. Deixa eu só Eu ver acho se tem muito alguma importante. pergunta aqui. Pode falar. Ah, tá. Acho bem importante, surgiu uma pergunta lá, deixa eu só responder antes, essa interdisciplinaridade. Na verdade, assim, ó, vamos imaginar assim, para fazer uma cirurgia, quantos profissionais tem que estar lá no centro cirúrgico, né? É o cirurgião plástico, a anestesista, a instrumentadora, tem uma enfermeira lá que é do hospital. Por que que não se pensa, não se lembra do fisioterapeuta, né? Só porque é depois os cuidados. Eu acho que ele teria que ser, ele é parte integrante, né? Deveria ser visto pelos pacientes ou pelos plásticos como uma parte integrante. A minha equipe é composta de anestesista, instrumentadora, fisioterapeuta, né? Essa visão. Mas acho que nós estamos nos ciências plásticos, né? Estamos sim. Até se tocou no assunto da lipo-HD, pode ser para um outro dia, mas a lipo-HD precisa de um cuidado mais intenso ainda de drenagem, de pós-operatório. Mas era isso que eu queria falar dessa sim, é parte integrante. Até eu acho que passou alguma pergunta aí, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, deixa eu ver quem é, se as cirurgias de redução de mama poderia ser feito também com essa técnica. É a Alba Regina. Não dá, Alba, não dá. É uma cirurgia muito maior, não é só a inclusão do implante, você tem que reduzir parênquima mamário, você tem que retirar a pele, a quantidade de suturas, né, a soma das suturas do T, né, da horizontal, é muito grande, seria perigoso ficar elevando os braços ali e dar alguma deiscência. Para mamoplastia ainda não dá, não. E até risco de sangramento, né? Pelo descolamento todo de tecido que tem ali, acaba Exato. tendo uma limitação aí para a técnica. Com Alexandre, quando a gente ainda fala de cirurgia de mamoplastia de aumento, qual via de acesso normalmente é de sua preferência? Qual que você acha que fica mais simpático, né? Mais estético quando a gente pensa nesse procedimento? Olha, é assim, ó. Tem 3 vias de acesso, tá, aqui no Brasil. A inframamária, uma horizontal abaixo do seio, periareolar e axilar, tá? Não tem no Brasil o implante inflável, que a gente usa via umbilical. Não tem, só nos Estados Unidos. Então tá, temos 3 vias. Inês, eu tenho preferido a inframamária. Eu já usei todas elas. Na periareolar é muito boa, cicatriza muito bem, já tem aquela mudançazinha da cor que já camufla a cicatriz. Mas você tem que passar por todo o tecido mamário. Você tem que incisar toda a glândula mamária até chegar lá na posição da prótese, tá?
A via axilar eu gosto, eu amo a via axilar. Aqui no Brasil, quando eu falo disso, as mulheres fazem uma careta, porque acho que elas não gostam de imaginar a cicatriz, vai levantar o braço, vai mexer o cabelo, vai na praia. As americanas aceitam bastante, tá? Então, para mim, a inframamária, você não precisa passar pela glândula mamária, você já cai ali na região, ainda mais usando essa técnica da recuperação rápida, tá? Mas é pessoal mesmo, isso que eu estou te falando. Se você for num congresso, sim, 1000 não tem assim uma via que seja primeiro pegar um livro, uma Direção. publicação, não tem uma que seja superior. Se tivesse uma que fosse superior, a gente ia fazer aquela que é melhor. Então, ou Sim, seja, a sim. paciente pode escolher aquela que, bom, em comum acordo com o cirurgião, ela pode escolher aquela que quiser, né? Sim, eu sempre quando eu falo disso, porque eu acabo vendo esse pós-operatório mais tarde, eu tenho na cirurgia inframamária uma visão estética muito melhor do que na região areolar. Às vezes não fica tão bonito, às vezes acaba trazendo alguma lesão pigmentar, né, na Exato. areola. E a parte inferior da mão, ela esconde, ela camufla muito bem a cirurgia e acaba ficando mais Exato. discreto, né? Sempre que eu vejo a Exato. inframamária, eu acho que foi muito mais bem escolhida. Quando a gente pensa Eu assim, a acho. não ser quando eles acabam fazendo uma redução pela areola, né? E aí eu acho que não tem outra forma. Se não tem dois cortes Exato. ali, que acaba perdendo a estética também, né? Exato, exato. Quando é mastopexia periareolar, aí, enfim, não tem jeito mesmo, né? Sim. Quando a gente pensa em cirurgia plástica também, eu vejo com muita frequência as pessoas fazendo cirurgias combinadas, Alexandre. Fazendo mais de um procedimento cirúrgico. Com isso, assim, economiza tempo, economiza dinheiro também, porque acaba tendo que fazer tudo ali, tem uma relativa economia de valores com o anestesista, com o hospital. O que que Com você certeza. pensa quando a gente quer encher o seu saco? Ai, doutor, por favor, faz tudo. Preciso fazer braço, peito, mama, lipo, bumbum. Como é O que é isso para macete, você? o macete, Inês, é escutar, né? O macete é ouvir. No começo da consulta é só ouvir, né? Não fala nada, só escuta. Só. Porque isso é muito comum mesmo. Eu escuto, né? Ela tá ali com uma ansiedade, ela tá recarregando. Trauma é uma palavra meio forte, mas aquela insatisfação há muito tempo, há muitos anos. Então, quando ela sentou na frente do médico, ela quer falar tudo que ela quer melhorar, e está no direito dela, tem uma consulta para isso. Então, eu escuto, eu não falo nada. Depois eu começo a colocar ali os critérios de segurança, né, Inês? A nossa sociedade ela tem um comitê de segurança. Uma das regras diz que só pode fazer só 2 cirurgias no mesmo dia, tá? Então eu oriento. É muito comum chegar, eu quero fazer mama com abdômen com lipo nas costas ou lipo de braço. Olha, por causa desse critério, você tem que escolher só 2, mama com a lipo, mama com abdômen. Mas ao meu ver faz mais sentido fazer mama com abdômen, está tudo na frente, fica mais fácil dela cuidar, mais fácil fazer o pós-operatório, mais fácil fazer drenagem, e além do mais, as pessoas geralmente se olham no espelho de frente, né? Raramente você vai para o espelho e, deixa eu ver minhas Ah, costas, né? para, você está falando de mulheres. Mulher faz isso. Mulher faz isso? Tá bom, Faz então tá, isso. desculpa. Ela olha na frente, mas ela também olha atrás, de Também lado, olha. entendeu? Mulher com espelho é um problema. Tá bom, acredito em você. Mas aí então tem uma coisa para ajudar vocês, mulheres que se olham no espelho. É o seguinte, depois de uma plástica, muda muito a cabeça, a autoestima, sabe? As pessoas ficam muito mais alegres de viver, de sair, de expor o corpo, de ir à praia. E muitas pacientes minhas emagrecem muito mesmo. Qualquer plástica, pode fazer uma plástica nariz, não? A autoestima faz com que perca peso, né? E é muito comum, depois de uns 6 meses, né? Eu pergunto, então, e aquela lipo que você queria fazer lá atrás? Ah, não, eu emagreci tanto que eu não preciso fazer. Nossa, que bom que eu te ajudei a evitar uma cirurgia. É uma cirurgia, né? É uma coisa Sim, com séria, tem suas certeza. complicações e tal. Que bom que eu te ajudei a não fazer uma plástica aí. Então, isso é muito, muito comum. Também, se a pessoa não perdeu peso, né, e tal, não aconteceu esse emagrecimento, ok, depois de uns 6 meses, aí com segurança, o organismo, né, já se recuperou, aí ela pode fazer essa terceira plástica aí que você estava perguntando. E quando você precisa fazer essa cirurgia posteriormente, normalmente quanto tempo você dá para essa paciente de recuperar? No mínimo 3 meses, no mínimo 3 meses, às vezes 6, tá? Se for região distante, tipo isso que a gente está falando, é nas costas, pode ser com 3 meses, aí todo o metabolismo dela já se normalizou, quase normalizou, está pronto para encarar um novo período
recuperação. Se for alguma região muito perto, aí eu acho bom esperar um pouquinho mais de tempo, assim, aí 6 meses, alguma coisa assim. Entendi. A Michelle está aqui perguntando sobre a sensibilidade dos seios. Se você tem alguma percepção dessa alteração de sensibilidade. Sim, vamos lá. Nos livros está descrito que pode haver ou uma diminuição ou uma perda de sensibilidade, né? Nos livros está escrito tudo, né? Tudo pode acontecer. Na prática, lá no consultório, eu nunca tive nenhuma perda de sensibilidade. Eu já tive redução de sensibilidade, tá, Michelle? E essa redução foi temporária, durou uns 3, 4 meses. Claro, é uma cirurgia. Não é uma cirurgia visceral, interna, é uma cirurgia muito perto da pele, com todos os sistemas lá aferentes e tal. Algum grau de lesão pode acontecer. Tá? O nervo pode ser seccionado ou pode ser tracionado, né, com os afastadores, e pode acontecer. É bem raro, tá? Mas os casos que eu tive, eles recuperaram. Mas assim, se alguém tiver um caso permanente, tá lá, inclusive, no termo de consentimento, né? Tem aquele termo que a pessoa tem que saber de necrose, perda de sensibilidade, assimetria, trombose venosa, hematoma, né, seroma, tem isso daí escrito lá também. Eu já atendi uma paciente que foi me indicada 8 meses depois da cirurgia e durante 8 meses ela não falou para o cirurgião que ela tinha alteração de sensibilidade. E aí quando foi perto de 8 meses, que a gente vê na literatura que 8 meses é um tempo meio que finalzinho, que tem poucos ganhos, né, nesse período. Uhum. E aí o cirurgião me procurou, eu falei, putz, mas 8 meses é pouco provável que a gente tenha alguma modificação. A cirurgia ficou linda, não teve nenhuma complicação, a cicatrização perfeita, mas do meio da mama para baixo, ela não tinha nenhuma sensibilidade. Mamilo, areola, perdeu totalmente. Foi, assim, uma dificuldade muito grande. A gente atendeu, trabalhei com sensibilização, fiz vários estímulos, pedi para estimular também em casa, não reagiu a nenhum deles. Nada do que tinha perda, ela conseguiu ganhar. Sim. É uma cirurgia grande, né? A cirurgia plástica, ela engana um pouquinho, porque é uma cirurgia um pouco camuflada. O paciente só vê só a cicatriz na pele e acha que o corte, a incisão ou a lesão foi só ali onde tem cicatriz. É óbvio, não é verdade, né? Nós aqui, né, nessa live aqui, nós sabemos disso, tá? Falando em português mais claro, assim, às vezes eu tenho que explicar para o paciente, ele não entende, ele fala, na verdade tem que desmontar a sua mama toda, quando é uma mamoplastia adutora ou quando é uma mastopexia, para depois poder remontar uma mama bonita, sabe? Não é uma cirurgia na pele, superficial, você tem fluxo vascular, a inervação, tudo isso pode ser alterado nessa nova remodelação da mama, né? Exato. E é o que você falou. Normalmente, quem vê por fora, né? A linhazinha ficou tão delicada, o corte ficou tão discreto, não imagina tudo o que é num tecido quando a mama está desmontada ainda, de quanto tecido tem ali para trazer para o lugar e para fazer aquilo tomar forma, né? Sim. A Ione está aqui perguntando, depois que você opera, quanto tempo depois você inicia a drenagem linfática? 3 dias eu peço para começar. Eu sei que tem vários protocolos, né? Então eu precisava escolher algum protocolo. A minha diretora lá na minha clínica, ela é fisioterapeuta, tá, pessoal? Você vê, a diretora, ela é, né, uma fisioterapeuta ocupa o cargo de direção, porque eu acho que é o cargo, né, mais sensível ali para dirigir a equipe toda. A gente precisava adotar algum protocolo e a gente adotou esse de 3 dias. Eu sei que tem outros protocolos também, tá? Mas é que eu percebo também, assim, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, né? Ele é operado num dia, muitas vezes dorme uma noite no hospital, então recebe alta no dia seguinte. Pedir para ele sair de casa, pegar um carro, um Uber, ir até a clínica, curativo, o DREN acabou de operar. Então a gente tem esse protocolo de 3 dias. Eu acho que é um período bem viável. Segunda-feira eu estava aqui falando sobre cicatrização e a gente falou isso. Hoje de manhã eu estava dando aula e a gente também falou sobre isso, né? Eu acho que assim, antes disso, só se for como a gente já fez em sala de cirurgia, né?
E aí o Sim. paciente já sai com um certo conforto, diminui a parte álgica, mas depois de 3 dias a gente precisa estar iniciando alguma coisa para conseguir manter esse equilíbrio, né? E Com tem aqui certeza. uma Aí outra perguntaram pergunta. aí, eu vi que passou ali DLM, estão no cúmulo da ansiedade, no auge da ansiedade, né? E se recusam a fazer a drenagem um dia antes. Ah, mas se elas soubessem como é que a drenagem poderia diminuir essa ansiedade dela, você não tem noção de como é que ia ser benéfico para você também, viu? É E a verdade. Fran está aqui perguntando, a Francine, se a mamoplastia redutora pode prejudicar a amamentação. Eu acho que não. Existe uma redução, Francine, do tecido mamário, da quantidade de glândula. Mas a glândula que fica, não sei, ficou 30%, ficou 40%, depende da redução, ela é suficiente. Ela recebendo os estímulos hormonais um dia, lá na frente, primeiro da gravidez, depois da amamentação, vai ser suficiente. Uma mulher com seio pequeno produz leite? Produz. Uma mulher com seio grande produz? Produz. Então, mesmo fazendo uma mamoplastia redutora, a princípio não interfere na amamentação. Ótimo. E tem mais uma pergunta aqui, antes da gente continuar a nossa conversa, né? A Michelle está falando que tem profissionais que não indicam drenagem linfática no pós-operatório. Aí é de cada um, né? A gente não consegue interferir no que cada pessoa pensa, né, Alexandre? É, eu, eu acho que a quantidade de plásticos que estão indicando está aumentando lentamente, tá? Aos pouquinhos está aumentando, sim. Eu não sei o que acontece, não sei se é uma falta de conhecimento científico, ou se é para não onerar o paciente, né, não quer impor um outro gasto, mas assim, não tem dúvida, melhora muito. Tomara que mais plásticos comecem a indicar mais vezes. Exato. E nas capitais a gente vê mais essa indicação, né? Mais para as periferias é que a gente tem mais dificuldade com isso, né? A Naí está aqui te perguntando, após quanto tempo retorna a sensibilidade normalmente? Raramente eu tenho diminuição de sensibilidade, mas digamos que deu uma diminuição, 3 meses. 3 meses normalmente volta. No máximo, né? E a Uhum. Naí tá aqui, a Bárbara está falando para a gente que ela fez uma mastopexia pela areola e é que ela teve bastante receio também de ter essa alteração de sensibilidade, mas que não teve problema nenhum. Que bom, viu, Bárbara? Que bom. É, que bom. Bom, Isso é muito comum, né? O medo, né? Tem gente que chega na consulta assim, quase chorando, nervosa, por causa da consulta, e fala, é uma consulta, você vai colher informações. Eu não estou nem sendo cirúrgico aqui, não chora não, tá? Essa ansiedade é normal, tá lidando com o corpo, não é uma cirurgia, como eu disse, visceral, com o estômago, uma coisa que fica escondida, né? É muito visível, está mexendo com autoestima, autoimagem, equilíbrio emocional, e a minha dica sempre é, assim, que nem você leva o seu filho, sei lá, seu filho está doente, você não leva no pediatra, vai no plástico, faz uma consulta, não tem nenhuma obrigação de fazer a cirurgia depois daquela consulta, colhe informações e depois decide, sem ficar com ansiedade. pois é. Gente, tá bom o nosso assunto, tá agradável. Diz para mim se tá dentro do que você estava esperando, para a gente nortear um pouquinho aqui esse caminho. Se for fora do que a gente estava aguardando, do que você estava esperando, fala que a gente direciona esse caminho novamente, tá? Adoro esses corações. Tem uma É legal, né, pergunta aqui, fazer live Alexandre. e ver que o pessoal está curtindo. É bom ver ali, entrando no Sim. Essas coração também. trocas são ótimas, né? Esses corações não são bons, Alexandre? Fala que você gosta também para esse Não, povo se empolgar claro, aí. com certeza, com certeza. É sinal que o assunto está bom, né? Exato, Eu Quando mandei tá mais. bom, o povo não tira o dedo desse curtido ali, né? Mas é que, Inês, quando a gente dá nossas aulas lá, a gente está olhando assim, perto, né, para quem está escutando. Então a gente está vendo as emoções, né? Sei lá, a sobrancelha arqueando, assim, o olhar de surpresa, ou então assim, os caras aqui a gente não vê, o que a gente vê é o coração, ou as perguntas. Exato, Então, muito bom. exato. Obrigado. Falei isso hoje. Olha, Então, a Michelle está falando aqui também se tem algum período para trocar a prótese, ou se tem alguma intercorrência. boa pergunta. Essa aí, Michele, mandou bem, tá? É assim, ó. Antigamente, os implantes tinham que ser trocados depois de 10 ou 12 anos. Hoje em dia, os fabricantes... Ó, gente, presta atenção que eu vou falar, que é uma frase, assim, um pouco dúbia, é isso que os fabricantes falam pra gente.
Eles falam assim: hoje em dia não tem mais um período de troca definido. Essa é a frase. Não, não tem período de troca. Aí, cuidado, né? A gente fala A e a outra pessoa entende B, né? Alguém poderia entender, então quer dizer que ele vai ficar para sempre? Não, o fabricante não falou isso, né? Então tem que trocar depois de 15 anos? Também não falou isso. Então, respondendo assim, né, concretamente, só vai ser necessário trocar, foi bem isso que a Michelle está perguntando, se tiver algum sinal de alguma intercorrência. Tá? Se depois de, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, começar a mama ficar um pouquinho dura, alguma assimetria, alguma ondulação, alguma dor, aí está indicado voltar no cirurgião plástico e ver o que está acontecendo. Antigamente não, era 10, 12 anos, estava trocando o implante. Ponto. Tá? Então agora todo mundo que vai botar a prótese pode ficar bem mais preocupado, né? Porque antes ficava o reloginho contando ali. Agora não tem mais reloginho, não. Pode ser que acompanhe o paciente a vida toda, né? Você sabe que assim, eu sempre quis colocar uma prótese de silicone, né? Desde que minha filha nasceu, mas eu ficava pensando nisso. Eu falei, caramba, eu vou gastar um dinheirão, daqui a 10 anos vou ter que gastar outro dinheirão. E aí me segurei enquanto pôde. Quando a Silimed, que foi a primeira empresa que fez essa reorganização de próteses, né? Lançou Sim. essa prótese que era de prazo indefinido, eu falei, é agora. E eu coloquei. A minha prótese é de 2004. Sim, sim. Foi uma das primeiras, né, que eram de prazo indefinido. Exato, é. E graças a Deus foi mesmo, não teve nenhum sintoma assim que me incomodasse até hoje, né? Às vezes o sintoma que incomoda é porque dá vontade que ela seja maior, sabe? Mas é Sim. quando a gente pensa, não, vai ser mais 10 mil, deixa quieto esse negócio que a gente fica tranquilo com esse negócio. É muito comum. Às vezes não dava os 10, 12 anos, dava, sei lá, 6, 7, 8, e elas vinham. Não está na hora não, mas eu já quero vir já para botar um maior já, né? E é nesse período, né? Tem uma amiga muito querida aqui que é a Vicenta. A Vicenta está perguntando para a gente quando acontece necrose de areola em Após cirurgia reparadora, reparadora mamária, quais seriam as causas? quais seriam as causas? Bom, gente, só cuidado com a palavra reparadora aí, né? Porque aí, cirurgia reparadora, cirurgião plástico, eu já penso em câncer de mama, oncoplástica, reconstrução mamária. Mas eu entendi. Acho que ela está falando de necrose de areola, podendo até mesmo ser, né, uma cirurgia estética. Foi isso que eu estou entendendo. Tá? Quais seriam as causas? Gente, somos todos profissionais de saúde, né? Existem variações anatômicas, tá? A mama, ela tem a irrigação sanguínea dela, principalmente por ramos lá da artéria mamária interna, enfim, não quero ser muito chato aqui com tecnicidades, mas basicamente vem daqui, ó, vem de cima e medial, e recebe também um pouquinho de lateral, quase pouca coisa de baixo, tá? Tem de baixo, mas pouco. Então a gente evita de mexer nesse quadrante aqui, tá? Quando vai subir o seio, subir a areola, a gente evita de mexer. Uma hipótese aqui. Então a gente mexe pelos outros quadrantes, né? O fluxo de sangue naquela paciente, daquela variação anatômica, daquela necrose, estava vindo justamente pelo quadrante superolateral. E é ali que a gente mexe mais. Não, uma necrose. Não tem como saber, não tem nenhum exame, nada que a gente pudesse fazer antes para detectar isso daí, tá? É uma possibilidade. Um vasinho que tinha que estar passando por um lugar, está passando do outro lado. Um lugar que deveria ser irrigado pelos livros de anatomia, por 3 vasos. Aí só tem um vaso chegando. Esse vaso é seccionado para reduzir a mama. Não chega sangue, isso é necrose. E aí a gente tem uma complicação que pode dar um pouquinho de dor de cabeça, né, Alexandre? Para tentar resolver esse problema. E na maior parte das vezes, quando acontece essa necrose, o que tem que ser feito depois? Desbridamento, curativos seriados e quando tiver tudo limpo, ir para o centro cirúrgico de novo e fazer essa reconstrução de areola. Em resumo aí. Olha, a Bárbara está te fazendo um super elogio aqui, dizendo que você é um excelente cirurgião. A Antônia está elogiando a live. Bom saber, meninas. Obrigada pelo retorno, tá? E a Bárbara está fazendo aqui uma pergunta também. Deixa eu rodar aqui para ver. Obrigado, Bárbara. Deixa eu ver a pergunta. É que às vezes para. Bárbara, sim. A Bárbara, seguidor, vou te dar a carteirinha, seguidora de live, né? Ela estava na quarta-feira. Tem seguidora de live também? A Michelle está dizendo que quer operar com você. E a Alba está perguntando aqui, na redução, quantos dias para voltar a movimentar o braço?
Na redução, a redução é aquela que é uma cirurgia maior, né? É assim, ó, pode mexer o braço à vontade aqui embaixo, tá? Então pode mexer laptop, celular, pode escrever, alguma coisa assim, tá? Não pode levantar o braço. Esse período é maior aí quando é uma cirurgia redutora, que é uma cirurgia maior também, tá? Eu acho, assim, lá por uns 2 meses que é prudente levantar, até porque geralmente tem uma cicatriz num T invertido, né? Um T de cabeça para baixo, e qualquer movimento para cima vai tracionar essa cicatriz. Então, para mamoplastia redutora, eu peço 2 meses. Tá. E eu vou responder a última pergunta aqui, porque eu quero entrar num outro assunto que é de interesse de todo mundo. É a Bárbara também que está querendo saber, que no outro dia não deu para ver a resposta, mas ela quer saber quem tem silicone e faz mamografia normalmente ou ultrassonografia? Faz. Aham. Ah, tá. Desculpa, Bárbara, senão outra vez até eu fui cortado, né? Acabou o tempo lá. Pode fazer mamografia normalmente. Não, pode fazer mamografia. Pode fazer. Tá, existe uma manobrinha aqui que rechaça a prótese durante a mamografia. Ou pode fazer ultrassom também. Eu acho a mamografia mais rica, melhor para quem tem prótese, para poder ver também atrás do implante, né? Às vezes o ultrassom ele tem um pouquinho de dificuldade. Ele vê, mas pode ter um pouquinho de dificuldade. Gente, câncer de mama é um assunto muito sério, tá? O público aqui, eu acho que é 100% mulher. E eu quero lembrar que, além de ultrassom, além de mamografia, o exame ouro é a ressonância de mama. As pessoas não sabem disso, mas a ressonância é o melhor exame. Ah, por que não faz para todo mundo? Porque é muito caro fazer para toda a população isso, a ressonância. Então, você está com uma dúvida, você tem um nódulo, você, né, pode pedir para o seu médico que ele peça uma ressonância. Muito bom Eu vou saber ter que disso. procurar meu carregador aqui, está consumindo bem. Poxa, não foge não, hein? Vou fugir aqui. A Maria está aqui elogiando que as suas lives sempre são muito explicativas, viu? E Obrigado. quais as orientações que você costuma dar quanto aos curativos e os cuidados com os pontos? Eu não faço mais curativo, gente. Eu uso a fita cola, tá? A fita cola é desenvolvida pela Johnson. Uma fita que já tem um pouquinho aderente, mais a cola, por isso chama fita cola, são 2 componentes, eu aplico no final da cirurgia, eu mesmo coloco, tá? E dispensa o uso de curativos, não pode tomar banho, pode molhar o cabelo, pode molhar a região, então não tem mais usado curativo. Mas eu gosto de responder todo mundo, né? Então, assim, se eu tiver que fazer um curativo em alguém, vai para casa com aquele curativo, peço para voltar 3, 4 dias depois no consultório, e aí eu faço a primeira troca. Muito em resumo, é isso. Muito em resumo, aí depois eu ensino, eu dou um kitzinho de curativo, dava, né, que eu fazia. Alexandre, só te interromper um minuto, falta 1 minuto e meio para cair a live, vai cair, e para variar a gente vai voltar, hein, gente? Estou esperando todo mundo aqui de novo para a gente continuar o assunto, porque a próxima pergunta que eu vou fazer para o Alexandre é sobre a lipo HD, que eu penso que tem muita gente curiosa para saber sobre isso. Então, deixa cair. Pode continuar a sua resposta, vai. Vou achar meu carregador e a gente já volta, pessoal. Eu também, quando faço live, sempre cai também. Ainda temos uns segundos aí, viu? Cerca de 1 minuto, mais ou menos. Muita gente vai responder, né? Depois, quando voltar. Diz uma coisa, Alexandre. A Estela está aqui perguntando, Sirleide, se você só faz mama ou também faz abdominoplastia? Faço bastante abdominoplastia. As cirurgias que eu mais faço lá são mama e abdômen, tá? A maior quantidade, a maior procura é mama com abdômen. Faço nariz, faço o rosto, mas a maior procura é mama com abdômen. A outra muito procurada é lipo. Ou seja, cirurgias corporais, tá? O que eu mais faço são as cirurgias corporais, incluindo a abdominoplastia. Sirleide, na verdade, é porque o tema era mama, por isso é que ele está falando de mama, sabe? Mas eu já tinha falado para ele que eu ia querer saber alguma coisa sobre a lipo HD, então ele já está preparado para essas minhas perguntas que vão vir depois. Uma pessoa aqui elogiando a fita cola e uma outra pessoa falando que no passado o marido dela fez uma cirurgia com você há uns 2 anos, mas ela não falou o nome do marido, viu? Jacinta. 27 segundos para cair. A gente vai e volta, tá legal, gente? Sim. A gente volta. 21, 20, 19, 18. Michele, eu vou deixar o endereço lá embaixo no nossa live, tá? Na hora que eu colocar lá, eu deixo o endereço dele também.
E aí você tem como achar o consultório, tá? Ótimo. Ótimo.